Leitura diária, 1 Pedro 2, versículo 9. O tema do trimestre, esperança em tempos de quarentena. A lição, igreja nunca fecha. O texto, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, aqui o apóstolo da circuncisão, ou aos cristãos judeus de origem judaica, conforme diz lá em Gálatas 2, versículos 7 e 8, que diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão nem fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou a favor de Pedro para apostolado da circuncisão ou entre os judeus, operou também a meu favor para com os gentios. Então, Pedro aqui, nessa carta, ele escreve conforme o versículo 1, capítulo 1, e diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A dispersão aqui já tinha ocorrido há 500 anos antes, quando do cativeiro babilônico. E que hoje essa região, conforme diz aqui, é a Turquia, né? Muito bem, considere então, por exemplo, esses homens longe de sua terra, em que eles tinham no passado a religião judaica. Eles tiveram que abandonar pela fé em Cristo Jesus. Já estavam desterrados, foram expulsos, a diáspora, conforme te falei, saíram da terra de Israel, já não estavam mais lá. A lei de Moisés, que também não era mais observada, pois Jesus a cumpriu integralmente. Pense agora que todas essas coisas somadas davam uma ideia ou um sentimento de nacionalidade. Uma coisa e outra não podiam ser desassociadas, mas todas elas associadas a um sentimento que no coração para eles era muito valioso. Eles não sabiam, e até hoje em dia também não distingue uma coisa da outra. Tudo tem a mesma significação. Ser judeu é pensar na terra, é pensar na lei, é pensar em Moisés. Aí a religião judaica faz esse amálgama, essa mistura. Pedro, então, nessa passagem, passa a os consolar e os encher de esperança. O versículo 9 já começa dizendo: mas vós, ou algumas versões, vós, porém, por que ele diz isso? Porque é diferente dos construtores do versículo 7 que rejeitaram a pedra angular. Mas vós, porém, a têm como pedra preciosa. Ouça só o que diz o versículo 7. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, ou construtores, quer dizer, os religiosos, líderes religiosos rejeitaram, essa foi posta como a principal pedra de esquina. Então Pedro diz, mas vós sois a geração eleita, quer dizer, escolhidos por Deus, eleitos desde a fundação do mundo, todos salvos, não como a antiga geração ou raça segundo a carne e sangue, assim como esses judeus crentes, nós também somos nova criatura e as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo, isso lá em 2 Coríntios 5, versículo 17. Não mais Abraão pela carne, mas agora Abraão pela fé. Esta aqui podemos contar como primeira consolação desses judeus distantes. Outra coisa, vós sois também o sacerdócio real. Então, o que era privilégio de levitas, que é o sacerdócio, e os da tribo Judá, quer dizer, pela descendência de Davi, quer dizer, descendência real, agora é estendida a todos, tanto judeus como não judeus, pertencem agora ao corpo da igreja de Jesus, que é a cabeça, nosso rei e sumo sacerdote nesta nova aliança. Podemos contar aqui essa como uma segunda consolação e algo inesperado, quer dizer, a amplidão aqui da realeza e do sacerdócio. Embora apenas envolvendo duas tribos no passado, agora todos são participantes desse sacerdócio e desta realeza. A outra coisa aqui que fala que vós sois a
nação santa. Então, o que era privilégio de Israel, perdido temporariamente, assim como o povo adquirido, conforme lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz assim: Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, assim sereis a minha possessão peculiar entre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, este privilégio que os de Israel, segundo a carne, tinham perdido devido à sua descrença ou sua incredulidade e rejeição da pedra angular, foram rebeldes à vontade de Deus, conforme expresso lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6, agora isso é totalmente restaurado em Cristo Jesus para todos, judeus e gentios, que nele creem, formando um só povo adquirido. Aqui podemos entender como uma terceira consolação. O que se havia perdido de privilégio é readquirido aqui em Cristo Jesus. Certo? Então, podemos entender como uma terceira consolação. Mas para quê? Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o objetivo tem nós a missão de proclamar as grandezas de Deus ou as virtudes de Deus. A antiga geração, ao longo dos séculos, foram desobedientes e rebeldes em não proclamar a palavra de Deus. Eles deveriam ter sido luz para as nações. Esta é a quarta consolação e privilégio, como as demais. Todos nós temos essas consolações e privilégios, porque não éramos povo. Vejam só o versículo 10 diz aqui de 1 Pedro, capítulo 2. Diz assim: vós que outrora nem erais povo e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia e agora a tendes alcançado. Quer dizer, esse privilégio alcança não somente os judeus crentes, mas os gentios crentes também. E da mesma forma, como privilégios e missão e também o dever de proclamar esse mistério de Deus, essas grandezas ou virtudes de Deus. E nesta missão devemos ser obedientes, e por isso mesmo a igreja nunca fecha. Amém.